Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor a todos vocês do YouTube, tá? Irmãos, eu passei um tempinho sem usar as redes sociais, né? Principalmente o YouTube, né? Mas eu voltei porque Deus me ordenasse que eu voltasse e aqui estou. 2 dias atrás, e 2 vezes, Deus ele me mostrou aqui no livro de Jeremias, o livro que Jeremias escreveu, Lamentações, né? Lamentações de Jeremias, que diz assim, capítulo 1. A humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Aqui, irmãos, Deus 2 dias me deu esta palavra, anteontem e ontem. Só que, de tanto ele me mostrar, né? Como muitos aí também, quando Deus ele quer nos revelar as coisas, tem pessoas que não dá muito crédito, né? Às vezes a gente relaxa, né? Mas quando Deus quer falar, ele mostra de novo quantas vezes ele quiser a mesma palavra e ele vai certinho onde ele quer que a gente fale. Aí eu perguntei, Senhor, mas de novo essa palavra, lamentações. Irmãos, quando Deus quer falar, ele vai usar a mesma palavra, a mesma pessoa, o mesmo lugarzinho onde está escrito que ele quer que ele fale. Porque, meu irmão, se Deus está insistindo que a gente quer falar essa palavra, é porque ele está cobrando algo de nós que ainda nós, seres humanos, não reconhecemos, né? Então, para eu entender melhor, hoje, novamente, eu li a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo aquilo que o Senhor Deus quer falar e não aquilo que eu quero ouvir. E Deus me mostrou de novo Jeremias. Dessa vez, sabe onde, irmãos? No capítulo 11, né? O pacto é violado. Nós sabemos que aqui, em Lamentações, foi quando Judá foi humilhada, né? Judá e Jerusalém o povo foram humilhados nessa época aqui, né? Quando ele escreveu essa passagem aqui, né? Por conta dos pecados e aflições do povo, né? Por conta dos pecados. Aí veio a aflição, veio a destruição da cidade de Judá e de Jerusalém, né? Porque Deus deu alerta através do profeta Jeremias e o povo não atentava para o que Deus estava falando. E por fim aconteceu, né? A destruição naqueles lugares, naquelas cidades de Jerusalém e Judá. Aqui, irmãos, quando Deus escolhe Jeremias para divulgar todas essas palavras dele aqui, a palavra do conserto, ele fala bem assim, ó. Jeremias capítulo 1 e versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta, né? Ele levantou Jeremias como profeta, né? Mas, então, Jeremias falou, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Tantas vezes eu falei assim para o Senhor, querendo fugir da palavra, né? Querendo fugir dos mandamentos do Senhor. Tantas vezes eu chegava para o Senhor e dizia assim, Senhor, eu não sei nem falar. Eu não sei nem o que eu quero dizer, o que o Senhor Deus quer falar com o povo através de mim. Tantas das vezes, até hoje eu me pergunto, né, irmão? Senhor, por que o Senhor Deus me escolheu? Aí Deus tantas vezes me mostrou na palavra, dentro da palavra, dizendo, minha filha, eu escolho as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Daí então, irmão, eu passei a dar crédito ao Senhor, né? Porque toda vez ele batia na mesma tecla. Eu escolhi as coisas desprezíveis desse mundo, né? Aquela que ninguém dá nada, né? Que te olha e não vê de onde vai sair o fruto, né? Aí eu digo, tá bom, Senhor, eu vou aceitar. Então, irmãos, ele me mostrou essa palavra aqui no livro de Jeremias, né? Já hoje, o pacto é violado. Aí quando Deus fala para Jeremias que escolhe ele
antes mesmo que ele se formasse no ventre da mãe dele, Jeremias fala assim: então disse eu, Jeremias, Senhor, Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor teu Deus. Irmãos, agora vamos voltar aqui para o capítulo 11, né? Onde Deus me mostrou, me ordenou para que eu viesse falar para vocês. O pacto é violado, a partir do versículo 1, tá? A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desse concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz, e fazei conforme a tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu serei a vós por Deus. Escutem só, irmãos. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhe uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoai todas estas palavras. Preste bem atenção aqui, meus irmãos, no capítulo 11, versículo 6. E disse-me o Senhor: apregoai todas as palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras deste concerto e cumpre-as, porque deverás, protestei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas o que eles fizeram? Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. Para os servir a casa de Israel e a casa de Judá, quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal. Olha aqui, irmãos, frisando bem aqui, ó, versículo 11 do capítulo 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. E clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Portanto, segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantar-te altares à imprudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, né? Deus ordenou para que não orasse por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Tu, pois, não oreis por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal.
que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviam de ti, quanto tu fazes mal. Então anda saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Irmão, nessa época aqui, Deus está falando, né? Que quando ele levantava os profetas na vida do povo, né? Na vida do povo lá atrás de Jerusalém e de Judá, eles não davam ouvido ao conserto de Deus. Eles não deram ouvido. Dessa mesma forma, Deus está falando com todos nós desta terra. Que nós venhamos fazer o quê? Portanto, e disse-me o Senhor, pregoai estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouve as palavras desse concerto e cumpre-as. Deus está afirmando aqui no versículo 6 do capítulo 11. E disse-me o Senhor, apregoai todas as palavras nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouve as palavras desse concerto e cumpre-as. Aqui, irmãos, ele está falando. Ele falou para o Jeremias na época, né? Que era para Jeremias pregoar a palavra, né? E que todos nós viéssemos dar ouvido ao que Jeremias estava pregando. Ou seja, Deus hoje está levantando profetas, aqueles que ninguém dá nada, desprezíveis, né? Pessoas que a pessoa olha e não dá nada por ela. E Deus está levantando essas pessoas no dia de hoje, irmãos, porque Deus ele está falando, meus filhos, eu estou à porta, arrependam-se dos seus pecados, parem de dar ouvido a Baal, né? A pessoas que adoram outros deuses, parem de se prostrarem às imagens, esculturas, né? De outros deuses, porque Deus só tem um, irmãos. Irmãos, e aqui, ó, pulando de Jeremias pro livro de Eclesiastes, Deus fala assim, ó, a mocidade, capítulo 12, meus irmãos, de Eclesiastes. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu tenho que falar aquilo que Deus quer que eu fale. E que vocês dê ouvido, irmãos, e ouve a palavra desse concerto. Porque Deus, ele levanta as pessoas, né, pessoas aqui nesta terra, para alertar o povo dele. Eu não estou falando de mim. Tudo que eu falo está aqui dentro. E eu falo que Deus me ordena, porque senão eu serei cobrada. Como eu falei para vocês aqui, ó. Deus me mostrou 2 dias a palavra de Jeremias quando ele escreveu o livro de Lamentações, né? E eu não dei muita importância. Aí o Senhor, de novo hoje, aí eu perguntei, Senhor, onde quer que o Senhor Deus quer falar comigo hoje? Na tua palavra, o que o Senhor Deus quer que eu fale hoje para o povo dentro da tua palavra? Aí ele abre de novo no livro do profeta Jeremias, né? Dessa vez lá no capítulo 11, né? Que o pacto seria violado. E aqui, irmãos, aí ele manda eu pular para Eclesiastes, né? Para confirmar a palavra que ele está falando. A mocidade, Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Prestem muita atenção. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva.
no dia em que se tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e de todas as vozes do canto se baixarem. Isso aqui no livro de Eclesiastes, quem escreve é Salomão, vocês sabem, né, irmãos? Aí bem aqui, pulando para o versículo 5. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho e florescer a moedura e os gafanhotos for um peso e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa e os planteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço. Versículo 7. E o pó volte à terra, preste atenção, irmãos, aqui, ó. Versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Versículo 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Aqui, irmãos, Eclesiastes está falando que o tempo que ele poderia ter de aprender mais com Deus, fazer as coisas que Deus ordenava a ele, né? Ele fala que ele escreveu muitos livros, né? E deixando bem claro aqui no versículo 10, ele diz assim: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Bem aqui, Salomão escreveu, tá vendo? As palavras dos sábios são como agulhões e como pregos bem fixos pelo mestre das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livre, o muito estudar, enfado é da carne. Ou seja, se vocês trabalham, praticam muitas coisas que desagradam a Deus, meu irmão, tudo isso é em vão, é passageiro. Então, o que Deus está falando aqui para nós, ó, demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar, enfado é da carne. Tudo que vocês fizerem em excesso, que não seja para agradar o coração de Deus, tudo isso daí vai te enfadar e vai ser em vão. Entendeu? Que o Salomão quis aqui nos ensinar. E logo mais embaixo, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Irmãos, aqui nessa época, na passagem de Jeremias, né? O povo aqui, quando Deus tirou eles da terra do Egito, Deus, ele agiu de boa fé para todos com eles, né? Achava que eles iam esperar dele gratidão do povo. Deus ele achou que ia esperar desse povo que ele tirou da terra do Egito, da perseguição do povo de Faraó. Deus, ele achava que o povo iria ser grato a ele, ia ter gratidão a ele, mas eles não tiveram, irmãos. Tão tal que eles fizeram deuses, né? Deuses de prata, de ouro, deuses lá que não tem olhos, que tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, mão, mas não pegam, né? Que não caminham, né? São guiados por outros porque eles são cegos. Então, irmãos, Deus, ele se levantou com forte ira na cidade de Jerusalém e na cidade de Judá, né? Porque o povo Israel foi um povo muito ingrato e cruel, né? Com todos os feitos que Deus fez na vida deles, eles procuraram agradar Baal, né? E quando Deus levantou a taça da sua ira, meu irmão,
ele destruiu muita gente, como tem aqui uma passagem. Tem uma passagem aqui em Jeremias que Deus falou assim. Ó, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, a saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Versículo 24 do capítulo 9. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmão, se nós fizermos aqui de acordo com o concerto, com a palavra de Deus, irmão, de acordo com o mandamento que o Senhor Deus nos manda, né? Que é fazer a beneficência, juízo e justiça na terra em prol das pessoas, Deus ele vai se agradar disso. Tão tal que, eu não lembro bem onde é essa passagem, que quando o povo está fazendo sacrifício para Deus, né? Queimando incensos, né? Matando alguns animais para chegar com oferta suave às narinas do Senhor, Deus diz. Tem uma passagem aqui que ele diz: o jejum que me agrada é amar seu próximo, fazer bem ao seu próximo, né? Esse é o jejum que me agrada. Reconhecer, fazer justiça ao órfão, à viúva, aos pobres, aos cativos, aos humildes e desprezíveis desse mundo. Esse é o jejum que Deus se agrada, né? Tem uma passagem aqui na Bíblia que eu não lembro muito bem onde é que está, mas está escrito assim: quando o povo vai fazer sacrifício, aí Deus diz, né, que o sacrifício que ele pede das pessoas é para amar o próximo como a si mesmo, fazer justiça aos órfãos e às viúvas, né? Ter misericórdia do povo. Então, meu irmão, está entregue a palavra, que vocês dê crédito a